Hoje eu quero falar sobre guerras, sobre aquelas guerras que acontecem na nossa vida e às vezes você pode estar dentro de uma delas. Mas eu não estou falando de guerra entre Ucrânia e Rússia ou sobre aquilo que aconteceu em Israel. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre uma guerra que acontece dentro da nossa vida. E muitas vezes nós nem conseguimos enxergar o inimigo. Sabe quando você está numa guerra de verdade? Eu não sei, eu nunca fui para uma guerra, mas eu vejo na televisão aquelas rajadas de mísseis ou aquele clarão de uma bomba e você nem sabe o que está acontecendo. De onde será que isso veio? Mas eu sei que atingiu e desgraçou metade de uma vila. É dessa guerra que eu estou falando, mas na nossa vida, com inimigos às vezes até invisíveis. Isso não é um vídeo espiritual, poderia ser, mas não é. Mas às vezes nós vemos, é como se nós estivéssemos vendo um vulto passando ou sentimos uma sensação e a partir daquele momento nada mais dá certo. Falta até comida dentro de casa, o dinheiro vai desaparecendo e a vida vai se tornando uma vida vazia e a tristeza vai tomando conta de você. Eu estou falando de um inimigo invisível que de repente você fala, eu sinto que estão falando de mim. O meu negócio está sendo destruído por bocas que não deveria e eu não sei de que boca isso veio, de onde veio essa energia. Como lá na guerra, aqueles raios que aparecem do nada do céu e nós só ouvimos a explosão à distância. Muitas vezes parece isso. Tem clientes que estão ali no Zoom comigo e eu estou perguntando, mas de onde veio isso que você está me contando? E a pessoa diz, você não vai acreditar, mas eu não sei. De repente parece que eu acordei num dia ou adormeci feliz e acordei e minha vida tinha virado um inferno. Inimigos que às vezes podem estar ao seu lado ou mesmo à sua frente, a um palmo do espelho, você. E eu não estou falando só de você. Tem pessoas que acordam do lado do inimigo todos os dias. Ai, que forte essa. Desculpa, mas eu não estou aqui para poder massagear o seu ego. É mesmo sem massagem. Quando eu olho para a vida e eu percebo, atendendo pessoas, é claro, que tem pessoas que todos os dias estão lutando por uma vida melhor, mas trazem dentro do processo terapêutico aquela relação tóxica que vive, eu penso, caramba, claro que está dando errado, é claro que a chance de dar certo ela é quase mínima, porque você tem um inimigo morando junto com você na sua casa. Às vezes não é a esposa ou o marido, às vezes é a sogra, o sogro, às vezes é o pai e a mãe. Desculpa, mas é a verdade. Tem pessoas que se esforçam muito para fazer coisas que outras pessoas vão destruindo em segredo, às vezes em oração. Eu quando dobro o meu joelho aqui, fiz isso agora há pouco, e peço a Deus e agradeço a Deus, é por uma coisa mais genérica. Eu não me lembro, pelo menos com a consciência que eu tenho hoje, de pedir assim, Deus, por favor, que o meu filho não consiga esse emprego no Brasil, porque o meu egoísmo não quer que ele vá. Eu falo sempre, Deus, para quem acredita, tá, gente? Por favor, faça o melhor para ele. É sobre a vida dele e não sobre a minha. Faço o melhor para minha esposa, para ela, mesmo que o melhor para ela seja se separar ou se afastar de mim. É o melhor para ela, é sem egoísmo. Às vezes nós temos inimigos em casa que nós estamos num projeto e trabalhando e acreditando e lutando e desenhando e desenvolvendo e o inimigo é aquela pessoa que está quase estendendo as mãos e dizendo, por favor, dê errado. Eu ouvi isso outro dia de uma mulher que dizia, nada dava certo para mim, uma pequena empresa de costura no Porto, na cidade do Porto, e ela disse, um dia minha mãe disse, filha, não tá dando certo é porque não é para dar. Até aqui tá tudo bem, mas aí a mãe diz assim, a mamãe ora por você todos os dias para isso não dar certo. Eu falo, Senhor, tira essas máquinas de costura da casa. Tira essa minha filha dessa vida, ela não nasceu para isso. Ela nasceu para casar com um homem rico que dê tudo para ela. Olha o pensamento dessa mãe. E aqui eu não estou falando de oração, de conexão com o Criador ou não. Eu estou falando somente
Poderia estar dizendo sobre isso também, mas sobre a energia emanada de uma pessoa. A energia, a força da pessoa, ela tem um poder que talvez você nem imagine o tamanho do poder disso. Às vezes nós estamos dentro de uma guerra, dentro de um momento, e a nossa vida está sendo destruída, absurdamente destruída, e nós não percebemos. Os inimigos invisíveis, que nós somos inimigos de nós próprios quando nós procrastinamos, abandonamos, deixamos para lá, deixamos para qualquer outro dia. É uma pena, mas é verdade que eu estou te dizendo. É a pura, da mais pura verdade, aquilo que eu estou te dizendo. Comece a prestar atenção naquilo que você fala, na sua atitude corporal. Às vezes ela está desconecta. Eu já me desconectei de mim várias vezes. Eu fumei uma época da minha vida e eu lembro claramente de eu estar falando sobre um assunto e dizendo, meu Deus, como a pessoa come como uma desgraçada, olha como ela está obesa, vai acabar morrendo. E eu fumando o meu cigarro enquanto eu falava do outro, o sujo falando do mal lavado, como dizia minha mãe. Às vezes eu falava da obesidade do meu irmão comendo carboidrato e sentando e falando assim, eu não aguento mais. E 5 minutos depois abri um pacote de bolacha recheada e mais 2 copos de refrigerante. É muito fácil dentro de uma situação dessa nós julgarmos o mundo sendo que as nossas guerras elas estão sendo ignoradas. Porque claro, nós temos mais tempo para falar de outras pessoas. Nós temos mais tempo para apontar mais dedos e enxergarmos a vida de todos e de repente menos a mais importante que a nossa. Eu acho muito engraçado quando as pessoas começam a falar para mim sobre coisas que elas deveriam fazer. As outras, né? Não elas. É porque a fulana deveria, o ciclano... Gente, esquece tudo e todos e foca na guerra que você está vivendo. E eu vou te dizer uma coisa que talvez seja mais valiosa nessa dica terapêutica. Não existe guerra que você não pode lutar. E quando eu disse isso outro dia num seminário online, uma aluna falou para mim assim, quietinha na câmera dela, a janelinha dela estava até fechada, eu lembro, abriu e ela disse, levantou a mão. E eu dei a palavra a ela e ela falou assim, mas eu luto uma guerra contra o cancro. E todo mundo ficou calado. Janelas estavam fechadas, até abriram. Claro, estavam esperando a minha reação. E a minha reação, sabe qual foi? Mesmo quanto o cancro dá para lutar. Mas ele está me vencendo. Você está permitindo que ele está te vencendo. E eu não estou falando de cura. Não estou falando de estralar os dedos. Eu estou falando de continuar lutando. Eu já trabalhei com muitas pessoas que o médico disse, não vai viver 1 mês. E não é sobre viver 200 anos. É sobre continuar lutando enquanto está vivo. É não entregar tudo. Eu conheço uma outra pessoa incrível, maravilhosa, que eu amo. Ela é a mãe do meu braço direito, da minha assistente da Cris, a Carmen. Carmen, beijo pra você. Guerreira. Mulher foda, poderosa. Teve um cancro de mama, e desculpa eu expor você aqui, eu acho que ela não vai se importar, porque é positivo, mas nenhum momento tá indo pra químio, e como é que estão as coisas aí? Ela tá indo elegante, arrumada, perdeu o cabelo, mas tá se arrumando, acabou, tá mais fraca, mas tá mais fraca com palavras positivas, escrevendo a porra de um livro para deixar para as outras pessoas, olha isso. E não era para deixar, porque ela achou... Quando ela falou que estava escrevendo um livro, eu pensei, ela acha que vai morrer, ela tem certeza? Não. Talvez amanhã esteja nos palcos. Talvez eu tenha a honra de apresentá-la e chamá-la ao palco para ela falar sobre a história dela. Ela está lutando na guerra dela. É disso que eu estou falando. Ela está lutando a guerra dela. Todos os dias. Com mais dor ou menos dor. Então dá para continuar lutando a guerra. E essa pessoa sorriu. E eu percebi que ela estava fraca. Sorriu. E eu só estou dizendo, dá para continuar lutando. É que o dinheiro desapareceu. Não, ele desapareceu para você, porque ele continua circulando. Os hotéis estão lotados. Os voos não estão tendo vaga.
Os hotéis 5, 6 estrelas em Dubai estão entupidos, e no mundo inteiro. Os restaurantes caros, você tem que ficar na fila esperando. O dinheiro não desapareceu. Não é verdade. É que na minha cidade não tem emprego, então muda de cidade, muda de país. É que a minha relação não permite, muda de relação. É que na minha religião eles proíbem, muda da porra da religião. Sai, você não é árvore, você não está preso com raízes. Só não fique esperando uma bomba cair em cima de você. Meu Deus, está em guerra. Aí vou ficar esperando aqui quietinho para ver. Se Deus me ajuda que nem uma bala, isso... Poxa, tá em guerra, vai para a luta. Pega também as armas que você tem. Adquire outras, sentando em mesas diferentes. Estou sempre falando aqui sobre o ambiente. Muda o ambiente, muda as pessoas. Muda tudo ao seu redor e eu não estou dizendo que isso vai ser fácil. Não me confunda com esses caras motivadores que até são bons. Eu sou um cara terapeuta, eu treino a mente. A motivação vem no meio do caminho. Às vezes eu mudo o tom de voz e a pessoa fala: uau, como eu me sinto motivado com você. Mas eu não sou motivador. Eu tenho uma plataforma, você deveria estar lá, chama Pausa Terapêutica. Basta você digitar aí www.pausaterapeutica.com ou .pt, tanto faz. E lá eu gravo todos os dias um podcast. E lá as pessoas têm esse hábito de dizer: eu estou numa plataforma que é tão motivadora. Eu falo: não é motivadora, ela é terapêutica. Todos os dias um podcast para alimentar a tua mente. Todos os dias. Mas não é para que você fique animado. É para que você ganhe consciência. E para que você lute a luta que é só sua. E pare de lutar a luta das outras pessoas. É para que você dê passos para trás quando as pessoas vierem com urgências e diz: essa urgência ela é sua, ela nunca foi minha. E que você se aproxime da pessoa que você mais ama, que é você. Presta atenção nesse vídeo, presta atenção nessas dicas. O que você vai fazer com elas, eu não posso pegar você pela mão e obrigar. Mas presta atenção se a sua vida não está numa posição menos favorável, porque está faltando você tomar atitude e observar quem são os inimigos visíveis e invisíveis que estão na sua vida e fazer algo para mudar completamente a tua vida. Ou você vai continuar aí, falando: estou em guerra, estou em crise, estou com problemas, estou com problema na relação, ai, esses filhos não colaboram, ai, o meu empregador não colabora, meu sócio, ai, é um bosta, ninguém e as pessoas, e você vai dando nomenclaturas. Sente. Sente tudo o que está acontecendo e depois vai lá e age como um vencedor, como uma vencedora, porque lindão, queridona, a vida não é tão difícil assim como a maior parte das pessoas pregam. A vida precisa ter um preço. Às vezes é sobre dinheiro, às vezes tem que se pagar para estar em certos lugares, mas a maioria das vezes é sobre tempo, é sobre disposição. Eu acho que tem pessoas, isso é para um outro vídeo, que elas se entregam os pontos. Ah, não quero mais, vou ficar em depressão, não quero mais viver. Sabe por quê? Porque elas não estão disponíveis para enfrentar essa guerra do dia a dia. Sim, nós estamos em guerra e nós não podemos parar. E eu te vejo na próxima trincheira, quis dizer, no próximo vídeo. Beijo no seu coração.